Mas presta atenção, eu vou mostrar a você agora duas mulheres. Mas antes disso, eu preciso mostrar a você que ao longo da história, nós vamos ter até mesmo na Bíblia exemplos de decisões positivas e negativas. Inevitavelmente, sempre perto de nós vamos ouvir, nós vamos ver pessoas tomando decisões erradas. Responda para mim: Adão e Eva tomou decisão certa ou errada? O Caim com Abel, certo ou errada? O Sansão com Mel, certo ou errada? O Davi com a Batseba, certo ou errada? O José com a Maria, certo ou errada? O Isaac com Ismael, ou o Ismael com Isaac, certo ou errada? Isaac matou Ismael? Caim matou Abel? Sim ou não? Mas o Ismael matou Isaac? Não. Você acha que ele gostou de Isaac ter nascido? Sim ou não? Isaac tomou o lugar de Ismael? Sim ou não? Por causa de Isaac, Ismael foi banido da tribo? Sim ou não? Mas por causa disso, Ismael matou Isaac? Não. Preste atenção. Por coisas muito menores, Caim matou Abel. Por coisas muito maiores, Ismael não matou Isaac. Por coisas tão pequenas, Adão e Eva pecaram. Por coisas tão grandes, José e Maria se mantiveram fiéis. Por causa de um mel no moçada, Sansão se tornou impuro. Por causa de uma boa comida na Babilônia, Daniel permaneceu fiel. Porque é escolha. Davi olhou para uma mulher belíssima chamada Batseba e se deitou com ela. Sim ou não? A mulher de Potifar também deveria ser belíssima e José não se deitou com ela. Por quê? Porque pessoas têm o direito de escolher. E é você que escolhe a decisão que você vai tomar. O que você precisa saber é que dela virá resultados e que você será obrigado a colher. Quando eu olho para Ruth e Noemi e Orfa, eu me deparo com três mulheres: a sogra e duas noras. O que existe? Três viúvas, todas elas perderam o marido. E agora, com a morte dos meninos, as duas moças eram propriedades de Noemi. Noemi era a dona delas, tinha o direito sobre elas. Noemi então resolve voltar para Belém. É uma decisão de um local cujo qual nunca deveria ter saído. Quantas pessoas se divorciam e depois descobrem que o melhor lugar que deveriam estar é do lado da pessoa cuja qual se divorciaram? E se forem corajosas o suficientes, retornam. Lembra de onde caíste, se arrepende, volta a praticar as primeiras obras. É a instrução da carta à igreja de Éfeso, no capítulo 2 de Apocalipse. Quando nos deparamos com essa situação, o que vemos? Nós vemos aquelas duas mulheres diante da sogra, e a sogra dizendo: eu vou alforriar vocês, eu vou libertar vocês. Livrem, vocês são livres a partir de agora. Volte para a casa de vocês, casem-se, sejam felizes. E as três começam a chorar. Por quê? Porque a situação é desafiadora. A escolha e a decisão é muito difícil. Por que elas choram? Porque a decisão vai machucar. E embora vai machucar, deixar sua cidade natal, seu povo, sua família, voltar para casa dói. Deixar a nora, deixar a sogra, que vai partir e nunca mais vai ser vista. O que a Bíblia está dizendo é o seguinte: é que muitas vezes decisões precisarão ser tomadas, mesmo em meio a lágrimas, em meio a dores, mas é o seu futuro que está em jogo. Muitas pessoas têm medo de tomar decisões, se acovardam, desde um simples exame de algo que poderia ser simples e vai se tornar um câncer ou uma doença para a morte, até um esclarecimento de uma palavra dita errada que não foi feita e vai se tornar numa mágoa, e lá na frente vai culminar num divórcio. Por pior que seja, por mais dolorosa que seja, saiba de uma coisa: você precisa tomar uma decisão. Você precisa se posicionar para que seu amanhã seja melhor do que o hoje, para que a sua história se manifeste com honra,
lá na frente. É fácil? Não, está todo mundo chorando. Por quê? Porque decidir é difícil. Tomar decisões é algo desafiador. Enquanto elas estão chorando, Noemi então se levanta e começa a apresentar seus argumentos. Ela começa a dizer: meninas, é melhor vocês irem embora. Por quê? Porque eu sou velha demais para ter filhos. Por quê? Porque o meu povo não vai casar com uma estrangeira. Por quê? Porque o futuro com vocês, ou o futuro de vocês comigo, não é promissor. Quando Orfa escuta isso, preste atenção. Orfa começa a avaliar. Realmente os judeus não vão querer casar comigo. Não sou mais virgem, sou uma estrangeira. Os meninos se casaram comigo porque não tinha opção, porque os pais morreram, ou porque o pai morreu. Mas eu gostaria muito de ir com a senhora. Eu gostaria muito de ir com a senhora. Eu gostaria muito de prosseguir, mas a minha decisão já foi tomada. Eu vou voltar para casa. Eu vou desistir. Essa é a decisão de Orfa. Ela decide desistir, voltar para casa, e ela faz. Por quê? Porque tem livre-arbítrio. Por quê? Porque todos têm direito de desistir. Agora, nunca mais você vai ver o nome dessa mulher na Bíblia. Nunca mais o nome dessa desistente. Era fácil tomar decisão, sim ou não? Sim ou não? Era doloroso, sim ou não? Mas precisava ser tomada, sim ou não? Ela tomou a decisão certa ou errada? Certa ou errada? E o nome dela foi apagado. Acabou. Você quer tomar decisões erradas? Tome. Só não reclame dos resultados. Só não olhe para seu futuro e veja, ele culminou o quê? Ele culminou no nada. Por quê? Porque eu resolvi não prosseguir. Orfa, não aprendeu nada. Agora ela vai embora, é verdade. E Noemi concentra agora a sua atenção na outra nora, Ruth. O propósito de Noemi é fazer Ruth ir para casa. Porque preste atenção, o que Noemi quer é a mesma coisa que Elimeleque. O que Elimeleque queria? O bem. E para fazer o bem, ele muda para Moabe. Lá em Moabe ele encontra o mal. O que Noemi está fazendo? Ela quer que Ruth fique em Moabe, porque para ela, Moabe para Ruth é onde está o seu bem. E Belém é onde está o mal. Deixa eu falar uma coisa para você, querido. Por melhor e por mais bem intencionada que as pessoas estejam, sejam elas seus pais, seus amigos, seu pastor, quem sabe o que é melhor para você é o seu Deus. O melhor lugar para você estar é onde Deus deseja que você esteja. O que Noemi está tentando é impedir Ruth de se deparar com o sensacional. Por quê? Porque ela está pensando, porque ela está avaliando. Meu povo não vai querer casar com ela. O que ela não sabe é que Ruth não é mais moabita. Quando Noemi diz para Ruth, vai embora, sabe o que Ruth diz para ela? Eu não vou, por quê? Porque o teu povo é o meu povo, o teu Deus. Presta atenção no que essa mulher está falando. Ela está dizendo para a nora, para a sogra, só não está entendendo. Quando eu vim viver com vocês, eu tive um encontro com Deus de vocês. E eu não estou aqui por causa da senhora, eu não estou aqui por causa do menino que morreu. Eu não quero saber se a senhora tem filho, se não tem, se a senhora é velhinha, se seu marido é morto. Eu quero é que se dane. Eu descobri uma coisa, aqui eu conheci um Deus verdadeiro. E eu sei que o Deus que agora é meu Deus pode me dar o que ninguém pode me dar. Eu vou junto com a senhora. Preste atenção na decisão dessa mulher. Ela é nora, tão nora da outra, ou tão nora de Noemi como Orfa. Mas as duas enxergaram as coisas por ângulos diferentes. Pare de reclamar do que você está vivendo e mude as suas escolhas. Só coisa ruim. Pastor, só minha vida é uma fora. Palhaçada é essa? Vai tomar decisões assertivas. Noemi ouviu Ruth dizer, eu vou junto com... Estou decidida, minha filha. Entendeu? Eu vou
senhora não é mais uma garotinha, mas eu vou. A senhora não pode ter filho, mas eu vou. O povo é seletivo, mas eu vou. E eu vou. Pronto. Só que o que ela diz é o seguinte: seu Deus vai ser o meu. Aliás, nessa situação eu acho até que Jeová é muito mais Deus de Ruth do que de Noemi. Me parece que a Noemizinha está com muito mais fé. Quando Ruth fala isso para Noemi, Noemi diz assim: então vamos. Se você quer ir comigo, se você já decidiu ir comigo, agora eu já te avisei que o seu futuro não é muito promissor, que lá na minha terra as coisas não vão ser tão boas. Noemi está certa, sim ou não? Sim ou não? Sim. O povo é seletivo, é ou não é? Quem é que vai querer casar com a Rutinha? A moabita que nem virgem é, ainda é viúvo. E quem levar a Rutinha ainda leva a coroa de brinde, que tinha que levar a véia, entendeu? É mole? Mas a Ruth falou: eu vou, e eu vou com quem? Eu vou com Deus. Saia daqui hoje, o culto vai acabar já já, eu não posso ir contigo, o pastor Paulo não pode ir com você, mas tem alguém que pode, sabe quem é? O Deus de Ruth, o Deus de Noemi, o nosso Deus. Para de reclamar da vida e vai mostrar para a sua vida quem é o seu Deus. Agora ela chega em Belém, chegou, aí o pessoal começa a olhar as duas, a coroa, a Noemi, a cova velha e a garotinha. Pensa, que dupla maneira. O que é isso, pastor? Isso é a vida. A vida é composta assim: sabedoria e força. A velha, a vaca velha, sabedoria. A garotinha, a vaca nova, a força. Sua vida vai andar segundo força e sabedoria. Tem gente que tem força demais, mas não tem sabedoria nenhuma. Tem gente que é sábio demais, mas não faz nada. A vida vai passar para esses dois, já era. Quando nós olhamos para esse ambiente, o que nós vemos? Nós vemos as duas chegando na cidade e a notícia correu. Chegou a mulher viva e os homens. Aí, companheiro, nós estamos morrendo. Estatística diz que a mulher vive 7 anos a mais que nós, só porque faz esse tal de preventivo, vai no médico e nós tem medo. Vou pedir para você levantar a mão, quem é o homem que tem medo? Porque provavelmente você tem medo até de levantar a mão para dizer que tem medo. Eu fui esses dias pregar no encontro da terceira idade. Tinha 40 viúvas, mano. 40 viúvas e 3 viúvos. Cheguei louco em casa. Falei com a minha mulher: aqui tu morre primeiro, maluca. Você sabe por que mulher vive mais que homem? Porque escolhe fazer o quê? Fazer a coisa certa, que é cuidar, se cuidar. Eu falo isso de mim mesmo. Eu vim pra cá falando com os amigos, vou fazer uns exames aí. Tenho medo deles achar uns troços de mim que eu não tenho. Tu ri? Provavelmente você também tem. Não estou falando que você tem. Tem medo, é só isso. Então olhe bem. Quando eu olho para essa situação, o que eu vejo? As duas mulheres, e a notícia correu. Noemi voltou viúva e trouxe uma garotinha com ela. E agora o que as duas vão fazer? Lutar pela vida. Porque a vida é dura para quem é mole. Para com essa palhaçada de dar desculpas. Não, porque eu não posso estudar, porque eu não posso, porque a minha família é isso. Para de fazer desculpa. Pega Deus e coloca na tua vida. Você não tem dinheiro, mas tem Deus. Sua família não é estruturada, mas você tem Deus. Você tem um problema de saúde, mas você tem Deus. Porque Deus pode resolver seus problemas. Posso ouvir um amém? Então pare de ficar. Decida colocar Deus em primeiro lugar. Agora, quando ela chega, o que ela vai fazer? Dividir as tarefas. Ruth vai trabalhar catando umas espigas e Noemi vai ficar em casa, cuidando de casa. Escute só. Agora as duas estão morando juntas e vão dividir tarefas, vão trabalhar. A vida precisa prosseguir, continuar. Noemi está em casa, sim ou não? E Ruth foi trabalhar. Por quê? Porque além de sustento, elas estão procurando um. E qual é a possibilidade de arrumar um homem? Noemi ou Rutinha? Claro, mais novinha, mais jeitosinha. Foi trabalhar catando, respigando. O que acontecia? Vinha os segadores colhendo e alguma coisa ficava para aquelas espigas ruins. Eles já deixavam propositalmente, porque havia leis, certo?
que as viúvas, aquelas mulheres, certo? Os órfãos, eles poderiam vir atrás para tirar sua subsistência daquilo ali. E quem é que está lá catando o resto? Quem é que está catando o resto? Porque às vezes o que só sobra da tua vida é restos. Mas se sobrou os restos, cate os restos, né? Vá catar os seus cacos, mas reconstrua a sua vida. Não desanime não, minha filha, que Deus tem vitória para você. Às vezes você tem que começar do zero, catando as coisas. O que sobrou? Nada. E o que eu vou fazer? Começar do zero. Ela está catando as coisas. Só que ela disse que ia lá e que o povo de Ruth seria o seu povo. Ela já está? Sim ou não? Sim ou não? Mas ela disse uma coisa: além de seu povo ser meu povo, ela disse o quê? O seu será o meu? Então o Deus dela mora onde? Numa estátua? Mora onde? Nos e vê todas as... Quem é que está olhando a Rutinha catando as coisas? Deus. Certo? Chegou o dono. Você entendeu? O dono. O pecuarista, o agropecuarista, o dono, o rei do gado, o dono. Bota na novela que tu quiser, entendeu? E o cara tá lá, foi dar um rolê nas terras dele. Encostou lá o carrão dele. Tá olhando tudo. Toda a colheita. De repente os olhos do homem batem numa dona. Uma bolsa da Louis Vuitton. Um perfume Chanel. Um vestidão. Era assim que a Rutinha estava? Nada, toda suja, unha suja, fedorenta, bagunçada, catando as coisas, baforida, cheia de sede, aquele solão. Olha como é que Deus faz. Você que acha, você que está na pista, filha, solteira, vai para a presença de Deus. Deus vai fazer alguém achar você. Vai por mim, vai por mim. O cara chegou, tanta mulher para ele olhar, o olhinho dele bateu em quem? Rutinha. Caraca, maluco. Ô, querido, quem é aquela mulher que tá... Aquela lá, ó, do cantinho lá. Aquela lá. Alguém falou: aquela é a moabita, estrangeira, Ruth, viúva do filho do Elimeleque. Tá morando com a Noemi, precisando de marido. Fofoqueiro tem que contar é tudo. Notícia pela metade, eu não é? Olha só. Aí ele falou assim: não mexe com ela não, falou? Maneirinha ela, hein? Caraca, gostei. Rutinha. Legalzinha ela, hein? Vai vir lanchar? Aí vem Rutinha. Tá na pista, tem que encenar, é ou não é verdade? Boaz falou: senta aí, filha. Molha o pãozinho aí, bota nessa boquinha. Se isso não é uma paquera, eu não sei o que é isso. Depois você vai ler, que eu não sou obrigado a ler tudo. Mas o texto está tudo aí. São 4 capítulos só, dá para tu ler rapidinho. Um romance. Boaz falou assim: querida, não vai catar nas terras de ninguém não, fica na minha. Pode catar aí. Falou? Já falei para os meus trabalhadores para ninguém botar a mão em você. Eu ouvi falar as coisas que você fez por sua... Olha só, a notícia da Rutinha chegou longe. Porque quem anda com Deus, querido, não passa despercebido.
Há momentos na vida em que uma simples decisão muda tudo. Às vezes, é uma escolha pequena demais para parecer importante, mas grande o suficiente para alterar o rumo de uma história inteira. E quando olhamos para trás, percebemos que muita dor que carregamos nasceu de portas que nós mesmos abrimos, ou de caminhos que deixamos de trilhar quando Deus já nos chamava para avançar. Mas eu sei que muitas decisões não foram tomadas em tempos de paz. Algumas surgiram em dias de medo, solidão, carência ou cansaço emocional. Nessas horas, a mente fica vulnerável, o coração fica frágil e escolhas apressadas parecem atalhos para um alívio imediato. Só que quando o alívio passa, a consequência fica. E é justamente aí que muitos começam a se culpar, como se Deus tivesse desistido deles por causa de um tropeço. A verdade é que Deus nunca abandona alguém por decisões ruins. Ele corrige, instrui, orienta, mas nunca abandona. A dor que você sente agora não é prova de rejeição divina. É apenas o eco natural de escolhas que tiveram impacto. E o mesmo Deus que permite a colheita das consequências também oferece cura, restauração e direção para que você não repita o que feriu sua alma. Decisões negativas muitas vezes nascem de um coração que não foi ouvido. Talvez você tenha decidido se calar quando precisava falar. Talvez tenha insistido em alguém que Deus já tinha tentado tirar do seu caminho. Talvez tenha permanecido em ambientes que exaustam suas forças. Nada disso te faz fracasso, mas revela que chegou o momento de aprender com tudo o que viveu. E decisões positivas, ao contrário do que muitos pensam, nem sempre surgem da força. Muitas vezes nascem da dor. É quando você está cansado de ser ferido que decide buscar paz. É quando percebe que ninguém vai te salvar que escolhe amadurecer. É quando a vida te aperta que você decide entregar a Deus aquilo que está tentando carregar sozinho. A decisão certa, muitas vezes, é fruto de um coração quebrado que finalmente entendeu o valor da própria alma. Talvez hoje você esteja diante de algo que precisa decidir. Não fuja desse momento. Deus não te colocou diante dessa escolha para te destruir, mas para te alinhar com o destino que Ele preparou. O que te trouxe sofrimento até aqui pode ser exatamente o que te tornará mais sábio daqui para frente. Respire, olhe para dentro, pergunte a Deus o que Ele deseja curar em você. Não tome decisões baseadas na raiva, na solidão ou na pressa. Tome decisões ancoradas na verdade, na paz e na luz que Ele coloca no seu coração quando você se silencia para ouvi-lo. A decisão correta nem sempre é a mais fácil, mas sempre é a que traz paz ao longo do caminho. E se você sente que errou demais, lembre-se, nenhum erro é grande o bastante para apagar o futuro que Deus preparou para você. O passado pode até tentar te aprisionar, mas Deus sempre oferece uma chave chamada recomeço. Escolha usá-la. Escolha deixar para trás o que não te constrói mais. Cada decisão, positiva ou negativa, molda você. Mas quem te molda de verdade é Deus. Se permita ser guiado, corrigido, amado e fortalecido por Ele. Há uma nova etapa esperando por você, e ela começa exatamente na decisão que você tomar a partir de hoje. Obrigado por ter assistido até aqui. Se esta reflexão falou com o seu coração, inscreva-se no canal para receber mais mensagens assim e assista o vídeo que está aparecendo agora no card. Ele vai aprofundar ainda mais aquilo que Deus quer trabalhar na sua vida.